Primeiramente, obrigado, Rosana, por aceitar esse convite. Eu gostaria de começar com você falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, e depois a gente partir um pouco para a sua obra, mas por enquanto só se você pudesse se apresentar e falar um pouco dos seus credenciais. Muito obrigada pelo convite, né, para estar aqui participando desse podcast. Eu sou a Rosana, eu sou professora de História, né, doutora em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu leciono na Universidade Federal do Espírito Santo, né, eu resido em Vitória, capital do Espírito Santo, e sou professora da área de História do Brasil, né, professora e pesquisadora da área de História do Brasil. Sou formada tanto em História quanto em Direito, né, tanto que o meu trabalho também é um trabalho muito ligado à história do direito. E esse trabalho, né, a saga de Pera do Campo Tourinho, foi a minha dissertação de mestrado, né, que foi publicada, né, no início do ano 2000 pela editora Vozes, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu gosto muito dessa minha obra, eu tenho um carinho especial por ela, né, que foi, assim, podemos dizer, o meu batismo, né, o meu ingresso assim, real no mundo acadêmico, no mundo da pesquisa historiográfica, e me deu muito trabalho, né, e eu era assim, era mais jovem, né, eu vivia 24 horas a minha pesquisa, eu acordava pensando no caso do Tourinho, estudava, trabalhava, cheguei a viajar, fui para Portugal, pesquisar no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, mas também pesquisei nos arquivos brasileiros, né? Pesquisei na Biblioteca Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, entre outros. Quando começou o seu interesse pelo tema? O que despertou seu interesse pelo caso específico do Pera do Campo Tourinho? O que me despertou a estudar o caso do Pera do Campo Tourinho foi uma pesquisa que eu fiz de iniciação científica, né, na Universidade Federal Fluminense, que foi a universidade na qual eu cursei História, a graduação de História, e eu, fazendo essa pesquisa de iniciação científica para um professor, né, ele me colocou diante do processo do Pera do Campo Tourinho, e eu fiquei muito curiosa em relação a esse processo, desde o início. Na verdade, no meu mestrado, né, quando eu ingressei no mestrado, eu fiquei na dúvida entre o Tourinho, que é o primeiro processo da Inquisição no Brasil. Da primeira Inquisição. Eu tive dois temas na época do meu mestrado, mas aí terminei optando pelo Pera do Campo Tourinho, que é o primeiro réu do Santo Ofício português, a Inquisição, né, portuguesa no Brasil. Então, isso eu achei muito curioso e me motivou a fazer o meu mestrado sobre esse tema, né? Então, mas entrando um pouco mais no caso em si, eu gostaria de saber um pouco sobre quem foi Pera do Campo Tourinho e por que ele foi apontado capitão do Notário. Pois é, no início da colonização portuguesa no Brasil, o rei Dom João III, com o sistema das capitanias hereditárias, ele fazia doações de terras, né, para nobres que quisessem colonizar a América. E o Pera do Campo Tourinho foi agraciado, né, ganhou essa mercê, né, que é o português da época chama de mercê, ganhou essa mercê do rei Dom João III para colonizar o sul da Bahia, no caso, Porto Seguro, né? Porto Seguro era uma feitoria antes de virar capitania. E o Pera do Campo ganha essa feitoria, que se transforma em uma capitania, né? E ele passa a colonizar essa região no sul da atual Bahia. Pera do Campo, ele era de Viana do Castelo, tá? No norte de Portugal. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade do Pera do Campo Tourinho, onde ele nasceu, Viana do Castelo, né? Uma cidade que tinha uma vocação marítima, né? Uma cidade que tinha toda uma vocação para expansão
para o além-mar, né? Ele era uma cidade de homens do mar, podemos dizer assim. E o Pedro do Campo, ele era um mareante, ele era um homem do mar, ele tinha já essa atividade profissional, podemos dizer assim, né? E aí ele ganhou, né, pelos serviços prestados ao rei Dom João III, ele ganhou a capitania de Porto Seguro e, junto com a família e vários outros agregados, ele vem para o sul da Bahia criar a capitania de Porto Seguro e colonizar a terra. Que responsabilidades esse cargo, que responsabilidade esse cargo atribuía a Pedro do Campo? O Pedro do Campo Tourinho, como todos os outros donatários, ele tinha a obrigação de administrar, né? Ele tinha uma série de prerrogativas, de responsabilidades, né? Como todos os outros capitães donatários, né? No meu livro, logo o início porque o meu livro, né, a saga de Pedro do Campo Tourinho, né, acompanhando aqui o sumário, ele tem o capítulo 1, que é justamente o cenário em construção, que eu falo da expansão colonial portuguesa, falo do passado do Pedro do Campo Tourinho em Viana do Castelo, no norte de Portugal, e falo de Porto Seguro, né, como a capitania que vai ser colonizada por ele. Mas antes de falar de Porto Seguro, eu falo das capitanias donatarias. Como é que funcionava esse sistema, né? O sistema das capitanias é muito antigo, né? Se perde no tempo, mas os portugueses ensaiaram todo esse processo de capitanias antes do Brasil, nas ilhas do Atlântico, né? E eles já tinham esse know-how, podemos dizer assim, essa experiência do sistema de capitanias, do estabelecimento do sistema de capitanias. E o Pedro do Campo tinha algumas obrigações, né, como todos os donatários, de colonizar, de povoar, né, de fazer a terra produtiva. Né? Nesse capítulo 1, eu falo um pouco sobre esse sistema, que foi estabelecido no Brasil em 1534, 1535, né? Essas ideias aí das capitanias se sedimentaram no Brasil. É interessante que nesse capítulo também eu trago os documentos, né, que estabelecem as capitanias, porque a historiadora tem que trabalhar com fontes primárias, e fontes primárias são documentos, né? E eu trago nesse capítulo o foral da capitania, eu trago a carta de doação, alguns trechos da carta de doação, como eu também trato, né, nesse capítulo, você tem o livro de descrições de Porto Seguro, feita pelos cronistas, né? Aí tem várias descrições do povoamento de Porto Seguro, como Sebastião da Rocha Pita, como Fernão Cardim, né? Como tantos outros aqui, né? Inclusive, os cronistas, eles são importantes aí, porque eles viveram a época e eles vão descrever como funcionava aquela sociedade e como era aquele lugar, né? Só uma dúvida que eu tive lendo um pouco o seu trabalho, qual o papel da coroa nesse processo? A coroa simplesmente dava a responsabilidade de colonizar o Porto Seguro ou elas davam algum tipo de apoio? Pois é, a questão da colonização do Brasil com o sistema das capitanias é uma questão interessante. Algumas pesquisas estão sendo feitas até os dias de hoje, né? Pesquisas mais recentes, né? Porque, na verdade, o sistema de capitanias dava uma série de liberdades para o capitão donatário, mas quem tinha o poder mesmo sobre as capitanias, quem era o proprietário das capitanias, era o rei, era o soberano, né? Ele é o soberano das capitanias. Os donatários deviam obrigações, deviam obediência para o rei. É claro que na prática isso fica complicado, né? Porque, por exemplo, o Pedro do Campo Tourinho, ele era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, e ele, inclusive, não admitia que ninguém interferisse na administração dele, né? Tanto que ele vai colidir com seculares e com religiosos, né? Tanto que acontece a prisão dele inicialmente aí em Porto Seguro pela Inquisição, né? Depois ele vai para Portugal. Mas, na verdade, no sistema de capitanias tem essa dialética toda aí, né? Porque ao mesmo tempo que o rei é o soberano das terras,
ou as pessoas que estão colonizando, né, os donatários, que são aqueles que tomam conta da capitania, que administram a capitania, eles vão querer o máximo de liberdade possível. Aí que está o choque, aí que está a dialética. Eu cheguei a ler outro trabalho que usa o seu trabalho como base. Infelizmente, eu não tenho aqui o nome, eu deixei ele anotado em algum lugar, que eu esqueci qual era. Mas ele destaca a questão da. O seu trabalho também destaca isso, no caso, mas ele é um trabalho específico sobre isso. É a questão da mão de obra indígena. Quem eram, e que são referidos às vezes como Brasis, até, se eu não estou me confundindo na sua leitura também. Mas quem eram os Brasis, quem eram esses povos nativos, e que conflitos essa missão colonizadora gerou? Na verdade, né, a expansão portuguesa, né, falando especificamente da expansão portuguesa, ela tinha alguns fatores por trás dela, alguns elementos propulsores, né? Eles tinham, sim, o objetivo de povoar, de colonizar, né, de adquirir riquezas, né, porque a gente não pode perder de vista que havia esse objetivo de conseguir os produtos tropicais, tudo que a terra poderia produzir e produziu, mas também havia o objetivo de catequizar os indígenas, né? Esse era um objetivo também que fazia parte dessa missão, como você falou aí, de catequizar e de converter os indígenas ao cristianismo, no caso ao catolicismo, né? O catolicismo português. A questão da mão de obra indígena nesse trabalho da história de Porto Seguro no século XVI é uma questão fulcral, fundamental nessa história. Eu tenho até uma parte de um capítulo que eu discuto, né? Analiso e escrevo sobre a mão de obra indígena. Eu até me refiro como o braço indígena, né? O braço indígena, o alvo das discórdias em Porto Seguro. É o capítulo 2. O capítulo 2 começa com esse subtítulo, o braço indígena, o alvo das discórdias. Havia, sim, né, uma disputa por esse braço indígena, né? No século XVI era ocupada por tupiniquins e por pataxós, indígenas pataxós. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo científico sobre os pataxós, né? E esses indígenas, eles vão ser escravizados, porque o Pero do Campo Tourinho, ele já faz parte de um processo aí, que é um processo em que o escambo não dava mais conta, não tinha mais como só manter o escambo, que é a troca de mercadorias, de produtos com os indígenas. Havia necessidade de escravizar mesmo, de estabelecer o trabalho compulsório, de utilizar compulsoriamente o braço indígena. E aí começa a escravização desses indígenas. E os franciscanos, na época, né, foi um elemento assim fulcral, importantíssimo, né, nessa situação da capitania de Porto Seguro, porque o Pero do Campo ele vai escravizar os indígenas, né? O escambo já tinha saturado e os franciscanos eles eram contra a escravização dos indígenas. Então, um dos elementos mais de destaque nessa trama política, que foi um conflito político, foi justamente a disputa pelo braço indígena, né? E as discordâncias dos franciscanos, porque não eram jesuítas, ainda não havia jesuítas no Brasil, dos franciscanos e do próprio vigário da capitania, que era o Bernardo de Aureajá, que era um vigário francês, principal inimigo político do Campo Tourinho, que vão discordar da maneira como ele tratava os indígenas. Eu gostaria de destacar um ponto, que os indígenas, não estou falando só mais da minha leitura, que eu percebi na minha leitura, não como um especialista de qualquer forma, mas os indígenas não foram passivos nesse processo. Se eu não me engano, eu acho que eu marquei um ponto em que o Pero do Campo Tourinho chega a perder batalhas contra os nativos, e é um grande ponto. A segurança de Porto Seguro é um grande ponto que ele tem que lidar, não está certo? Pois na verdade, as relações, eu até falo disso no capítulo 2, né, os personagens e o conflito político, né, quando eu falo
desses indígenas, dos tupiniquins, né, dos pataxós, dos próprios tupinambás, né? Você está me ouvindo, Guilherme? Aí, na verdade, o que acontece? Esses conflitos todos eles vão acontecer, mas os indígenas, que eram chamados pelas fontes de época de negros da terra, eles vão resistir a essa escravização. Isso também é um fato que eu menciono no meu livro. E realmente os ataques indígenas de resistência à colonização eram constantes, né? Eles não deixavam nenhuma das capitanias ficar em uma situação assim tranquila, porque eles resistiam e eles atacavam mesmo, né? É isso. Desculpa a demora para chegar nesse ponto que é central, mas eu tinha que fazer essas perguntas antes, pelo menos para eu entender um pouco todo esse processo, e teve os problemas técnicos também no caminho, que dificultaram um pouco mais. Mas qual era a relação de Pero Tourinho com Deus e a capitania? Assim, qual foi o que fazia dele um herege? Pois é, esse é um período de muito controle social da Igreja Católica, né? E são tempos inquisitoriais, né? Controle social da Igreja Católica, tempos inquisitoriais. E o Pero do Campo Tourinho, ele, como dizem algumas fontes, ele é um língua solta, né? Vamos dizer assim, algumas fontes falam assim, que ele era um língua solta. E ele era muito agitado, né? Tinha uma personalidade forte, não admitia intromissões na administração dele, né? Na maneira como ele era e como ele tratava os subordinados, como ele tratava os indígenas escravizados. E ele era um blasfemo, né? Na verdade, Pero do Campo ele é um blasfemo, né? Ele vai proferir blasfêmias. E a blasfêmia era um pecado gravíssimo, né? Inclusive, eu até no capítulo 3, eu faço uma história da blasfêmia, né? Já chegando no capítulo 3 do livro, uma história da blasfêmia na cultura e na religiosidade popular portuguesa, né? A blasfêmia era um pecado muito grave. Mas o Pero do Campo, além de ser um blasfemo, né, porque ele tinha uma língua solta, ele era também um herético. A blasfêmia dele não era só uma blasfêmia, era uma blasfêmia herética, que agredia os dogmas da Igreja Católica, né? Então, tudo que agredia os dogmas da Igreja Católica, tudo que agredia os valores da Igreja Católica, os dogmas, a moral da Igreja Católica, né? Era delito da competência de processar e julgar do Santo Ofício, a Inquisição Portuguesa, né? Então, os desvios da fé e os desvios da moral faziam parte aí dessa competência da Inquisição. E o Pero do Campo, ele não era só um blasfemo, tá? Ele era um blasfemo que cometia heresias. Ele foi processado, o processo, inclusive, está depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, e no meu livro o processo está na íntegra, com a transcrição integral de todas as testemunhas, de todos os procedimentos processuais. É o processo número 8821, né? E aí ele é acusado de blasfêmia, mas de blasfêmia herética, porque era uma blasfêmia que agredia diretamente a Igreja Católica, e a Inquisição tinha competência para processar e para julgar esse tipo de heresia, né? Uma blasfêmia herética, né? Seria isso. Por isso que ele caiu nas garras da Inquisição, por conta de blasfêmias heréticas. Eu cheguei a ler outro livro que é sobre da Bahia. Putz, nossa, eu devia ter anotado todos esses livros que eu li, minhas referências, no papelzinho para falar com você, mas é um livro sobre heresias na Bahia, logo naquela primeira visitação do Santo Ofício no Brasil. Não cheguei a ler ele na íntegra, mas eu li muitos. A heresia parece ser certas blasfêmias, certa parte da heresia parece ser parte da vida do cotidiano de certos colonos. Por que o Pero Tourinho se destacava entre eles? Você tem algum exemplo do que ele falava ou agia que era o que mais incomodou os seus pares da época? Pois é, ele não era o único a proferir blasfêmias, a proferir heresias. Esse é um contexto histórico
em que muitas outras pessoas, homens e mulheres, cometiam esses crimes, né? Que eram verdadeiros crimes, né? Crimes processados, julgados pela Inquisição Portuguesa. No caso, na capitania de Porto Seguro, aí, né? A jurisdição era a jurisdição do Tribunal do Santo Ofício de Lisboa, né? Então, não era só ele que cometia esse tipo de desvio, né? Desvio da fé, desvio comportamental. Inclusive, no capítulo 3, eu faço uma análise comparativa, né, das heresias do Torinho com outros hereges. Você está falando das Confissões da Bahia. As Confissões da Bahia são documentos de época. Eu utilizei bastante as Confissões da Bahia, porque o Santo Ofício português, no Brasil colonial, né, o Santo Ofício português ele fez 3 visitas para saber se a população estava se comportando adequadamente, de acordo com os dogmas da Igreja Católica. E as Confissões da Bahia são as primeiras, são do século XVI, porque a Inquisição Portuguesa chegou a visitar o Brasil no século XVI, com as Confissões da Bahia, no século XVII e no século XVIII, que foi a terceira visita. Inclusive, eu menciono isso no meu capítulo 3. Eu falo um pouco dessas visitas inquisitoriais nas terras coloniais, né? Então, nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 3, eu faço uma tipologia, né, comparativa das heresias e blasfêmias do período do Campo Torim com outros colonos. Mas eu quero destacar aqui algumas, está até na página 100 do livro, né, no capítulo 3, que eu elaborei um quadro, né, das heresias e blasfêmias de Pedro do Campo Torim, que eu dividi em 4 campos temáticos, né? Tensões étnicas e religiosas, que é a polêmica anti-muçulmana e a polêmica anti-judaica. O campo temático 2, que eu falo de cultura e religiosidade popular portuguesa na época moderna. O campo temático 3, que eu falo do conflito entre religiosos e seculares. E o campo 4, que é sobre trabalho, produção e é sobre o braço indígena, né? E é a partir desses 4 campos que eu vou analisando as blasfêmias heréticas do Torinho. São muito engraçadas, algumas são assim, muito engraçadas, né? Você realmente não tem como não conter o riso. Eu já fiz palestras sobre o período do Campo Torinho, a história de Porto Seguro no século XVI, em alguns lugares, e quando a gente fala e lê as heresias, as pessoas ficam muito envolvidas e riem, né, dessas heresias, porque são muito curiosas, né? Muito curiosas, né? Por exemplo, na polêmica anti-muçulmana, ele vai fazer um elogio aos mouros, né? Imagina, um católico fazendo um elogio à cultura muçulmana, né? À religião islâmica. Na polêmica anti-judaica, ele chega a dizer que ele queria ser judeu, né? Ele queria ser um judeu, porque Deus favorece aos judeus, né? Ou seja, são coisas assim muito interessantes, porque era um homem de personalidade forte que falava mesmo, embora no processo ele vai fazer a negação disso tudo, né? Durante o processo, dizendo que isso era uma intriga dos inimigos dele. Mas no processo tem essas heresias atribuídas a ele, né? Você quer que eu fale mais das heresias? Escolhe uma e fala. Tá certo. Vou falar uma bem engraçada aqui para as pessoas gostarem muito da história do Torinho, que é uma história que tem até uma pegada assim, teatral, cinematográfica, né? Inclusive, depois, mais para o final da entrevista, eu vou falar de alguns desdobramentos artísticos desse livro, tá bom? Mas, então, por exemplo, vou falar de uma aqui que tem a ver com o antifeminismo, né? O antifeminismo, com a misoginia da época moderna na Europa e também nas colônias, né? Ele ficou doente certa vez dos olhos, né? E Santa Luzia é a santa protetora dos olhos. Só que ele não ficava curado do problema nos olhos e começou a xingar a santa, dizendo que a santa era uma prostituta, né? Era uma prostituta mesmo, que não curava ele daquelas moléstias nos olhos, e vai xingar mesmo a Santa Luzia de mulherzinha, é uma mulherzinha à toa, uma prostituta, né? E isso, imagina, né? Século XVI, um donatário proferindo essas palavras, né? Agressivas contra a Santa Luzia. É uma delas, né? Quando ele
se revolta contra Santa Luzia, a mulherzinha à toa, né? A mulherzinha puri, que está aqui no processo, né? Uma outra heresia que eu também acho muito curiosa do Pedro do Campo Tourinho, que faz parte do campo temático religiosos versus seculares, é quando ele fala da quantidade de santos. Não sei se você se lembra dessa. Por que existem tantos santos e santas no céu? E ele vai dar uma explicação assim, herética, né? Uma explicação herética que vai agredir aí a Igreja Católica, e a Inquisição vai ficar de olho nele, vai processá-lo, né? Que ele vai dizer justamente o seguinte: por que são tantos os santos de guarda, né? Porque os santos de guarda, porque as mancebas dos bispos ou dos arcebispos, quando estão com eles, rogam que façam santos de guarda, que criem santos de guarda. E os bispos e arcebispos, né, para fazerem as vontades de suas mancebas, eles criam um monte de santos e santas no céu. Essa heresia eu acho uma das mais primorosas. A origem dos santos a partir dos colóquios amorosos das mancebas com os homens da igreja. Seria essa uma das melhores heresias, assim, mais curiosas do Pedro do Campo Tourinho, né? Já dentro desse campo temático das relações com os homens da igreja, né? E ele também tinha uma raiva de Santo Antônio, porque os escravos, que eram escravizados indígenas, fugiam, né? A fuga também é uma resistência política, né? Dentro do mundo da escravidão. Os escravos fugiam e ele ficava pé da vida, porque os escravos fugiam, e ele sabia que Santo Antônio devolvia, né? O que se perde, tudo que as pessoas perdiam, as pessoas pediam para que fosse devolvido por Santo Antônio. E Santo Antônio não devolvia os escravos, não devolvia. Aí ele xingava Santo Antônio, dizia que ia jogar a imagem de Santo Antônio pelo abismo, né? E coisas desse tipo. Ele era uma pessoa irada, muito irada. Eu acho interessante uma contradição que, como o capitão donatário, ele fala isso na sua defesa, se eu não me engano, que ele construiu e zelou por diversas igrejas, né, na região ali de Porto Seguro. Uhum. E essa raiva também, né? Ele tem raiva dos santos, mas ele nunca deixa de acreditar ou comete, ele não sai do escopo da fé cristã. Sim, não sai. Não sai. É porque é a parte do capítulo 3 que eu vou analisar a cultura e a religiosidade popular. A cultura e a religiosidade popular ibérica, né, do século XVI, ela é muito contraditória, né? No caso aí, né? E as atitudes das pessoas são atitudes muito exacerbadas, né? Havia aí um tipo de comportamento, não só do Pedro do Campo Tourinho, porque ele não era o único a proferir essas heresias, mas havia um tipo contratualismo com o mundo espiritual, né? Eu até me expresso assim nesse capítulo, no capítulo 3, o contratualismo com o mundo espiritual. Se os santos eles dão o que as pessoas estão pedindo, os santos são os melhores, né? São agraciados. Mas se os santos não dão o que se está pedindo, as imagens são quebradas, né? Os santos e as santas são xingados, ou seja, tudo dependia desse contratualismo com a lei, né? Uma relação bem inusitada que eu vou pegar trechos do seu livro e explorar um pouco mais no episódio, como eu mesmo lendo ou estando, se você me der, se eu tivesse a permissão também para tirar um trecho ou outro e colocar no episódio, se você achar. Sim, pode colocar. É a página 107 do capítulo 3 que eu falo desse autêntico contratualismo com a lei. Se os santos estão fazendo o que as pessoas pedem, está tudo bem, mas se não está fazendo, quebra a imagem, vai, xinga, comete blasfêmia, comete heresia. Era muito comum a fúria iconoclasta, né? A fúria iconoclasta é quebrar as imagens. E era muito comum nessa época o Tourinho, entre outros e outras, quebrarem as imagens dos santos, né? Das santas.
Mas uma questão, um ponto que difere o Torinho dos outros é que o Torinho é um cara na posição de poder, né? Um lado, eu queria falar um pouco sobre o lado mais político Uhum. desse, do que levou a ele a ser deposto, é, Uhum. que é a situação econômica, como era a situação econômica em Porto Seguro a essa próximo à prisão do capitão. Porto Seguro estava numa situação boa, Porto Seguro estava sendo bem sucedida, ou havia também um desgosto com a própria administração do Peru do Campo? Pois é, vamos agora para uma parte mais aí da dinâmica socioeconômica da capitania no século XVI. A capitania de Porto Seguro no século XVI, ela tem já açúcar, né? Já tem produção de açúcar, né? Continua também o extrativismo do pau-brasil, mas algumas interpretações dizem que a capitania, né? ela estava com uma dívida com a coroa portuguesa, né? Existem essas possibilidades. Inclusive, nesse capítulo, que é o capítulo 2, eu falo de algumas possibilidades, né, por trás aí desse conflito político, além do braço indígena, né? Que a capitania estaria devendo ao fisco, né? E o fisco, na época colonial, era implacável, né? Vamos lembrar aqui só um pouquinho de um exemplo clássico aí da Inconfidência Mineira, né? E a sua dificuldade com o fisco, isso já no século XVIII. Mas a capitania de Porto Seguro no século XVI, né? Existe uma interpretação de que estaria devendo ao fisco. É uma possibilidade também aí que acontece. Uma outra coisa que também aparece aí no capítulo 2, que eu vou explorar, é um conflito de poder com o próprio filho, né? E o André do Campo, que era feitor em Porto Seguro, filho do Pedro do Campo, teria o traído, né? Porque queria ficar no lugar dele. Também existe essa possibilidade dessa traição filial, né? Mas o que realmente é muito presente aí nessa história, nessa dinâmica socioeconômica da capitania, é a questão do fisco, né? Que o Almeida Prado, né? Ele declara assim, né? Eu até fiz uma referência do Almeida Prado dizendo que deviam-se direitos à fazenda real, delito considerado imperdoável por uma administração falida. Os apertos em que se encontravam os companheiros de Tourinho tinham impedido, em 1º de janeiro de 1546, de satisfazer a percentagem devido ao fisco, né? E justamente 1546 é o ano da prisão do Tourinho, quando ele é levado a ferros para Portugal e nunca mais retornou a Porto Seguro. Então, já que a gente está tirando um pouco o tempo, também mais do que por das coisas, das questões técnicas, eu queria chegar só para finalizar uma ou duas questões sobre o julgamento. Como se deu o julgamento? Do dia para a noite, Pedro Torinho foi preso, julgado e mandado para Portugal. Como foi esse processo? Eu sei Pois que é, muitos documentos que você utiliza são desse julgamento em si. Pois é, na verdade, o processo do Tourinho, que eu já falei aqui, né, o processo número 8821, está depositado na Torre do Tombo, em Lisboa, né? O processo ele está na íntegra aqui no livro, A Saga de Pedro do Campo Tourinho. Já havia, né, uma transcrição feita pelo Malheiro Dias, mas eu completei a transcrição de todas as testemunhas no processo, estão todas elencadas aqui no livro, né, o processo na íntegra. O processo do Tourinho ele é um processo incompleto, tá? Segundo o quadro de dados do Tribunal do Santo Ofício de Lisboa contra Pedro do Campo Tourinho, o processo dele é incompleto, não tem julgamento. O processo é incompleto, não tem genealogia, não tem sentença, é um processo incompleto. O que acontece? Ele começa a ser inquirido em Porto Seguro, né? Toda essa história processual, ela começa em Porto Seguro,
quando ele é inquirido na Igreja Nossa Senhora da Pena, que é uma igreja no Centro Histórico de Porto Seguro, né? E aí o que acontece? Ele começa a ser inquirido na Igreja de Nossa Senhora da Pena, mas aí é só o início dessa história processual. O processo depois vai acontecer em Lisboa. E aí ele é levado a Ferros para Lisboa, né? Para ser processado e sentenciado. Só que no documento não tem a sentença. Só que ele nunca mais voltou a Porto Seguro. A capitania fica com os familiares. Ele foi proibido de retornar a Porto Seguro. Proibido pela Inquisição. E só gostaria de pedir se você tem algo mais a falar. Eu já terminei minhas perguntas aqui, o que eu queria cobrir. Tenho sim. Tenho sim algumas coisas a falar sim aí para você fazer a sua edição. Eu estive em Porto Seguro a primeira vez, para me concentrar lá na história do tourinho, tem os monumentos, eu não sei se você já foi a Porto Seguro, tem um monumento em homenagem ao Pero do Campo Tourinho, no Centro Histórico de Porto Seguro, né? E aí, o que acontece? Nesse monumento, diz assim, Pero do Campo Tourinho não foi somente donatário de Porto Seguro, foi seu povoador e arquiteto, e fez dessa capitania a aspiração maior de sua vida. Sob a injustiça da Inquisição, saiu daqui a Ferros, ultrajado em sua honra. A ele, nossas homenagens. É um documento, um monumento, né, no Centro Histórico de Porto Seguro, de 1992, né, dizendo que ele foi ultrajado na sua honra, foi uma injustiça da Inquisição, né, isso está lá no Centro Histórico de Porto Seguro. Esse monumento ao Pero do Campo Tourinho, né, que criou aí, que recebeu essa capitania do rei Dom João III. Agora, eu cheguei a falar com você sobre os desdobramentos artísticos, né, dessa história. Pois é, esse livro me deu muita felicidade, né, até hoje, né, me dá muita felicidade, muita alegria, né, ele teve alguns desdobramentos artísticos, sim. Eu não sei se você conhece a Companhia do Latão, que é um grupo de teatro aí de São Paulo, né? A Companhia do Latão também utilizou esse livro, fez uma peça de teatro sobre tourinho, né? E o livro foi uma das bases, né, da peça de teatro sobre a história do tourinho. E também uma outra coisa interessante sobre esse livro, que na época que ele foi lançado, no início do ano 2000, saiu uma crítica assim, extremamente elogiosa, né? Ocupando uma página, quase uma página inteira do Jornal do Brasil, falando que o livro poderia virar um roteiro de um filme, né? Uma crítica feita no Rio de Janeiro, né? Na época, o Jornal do Brasil era impresso e saiu no caderno Ideias do Jornal do Brasil esse elogio ao livro, né? A saga do Pero do Campo Tourinho, desvendando o início da história do Brasil e tudo mais, e que a história do processo do tourinho poderia virar um roteiro cinematográfico, né? E aí tem esses desdobramentos, né? Eu já fiz algumas palestras, também tem um outro episódio interessante, que a família Tourinho me chamou para fazer uma palestra sobre a genealogia dos tourinhos. E eu estive em Porto Seguro abrindo um evento da família Tourinho, né? Eu fiz uma palestra lá, uma palestra com auditório lotado em Porto Seguro, da família Tourinho, que me chamou, conheceu o meu livro, e eles fizeram o primeiro encontro, né, nacional da família Tourinho em Porto Seguro, e eu fui a palestrante do evento, né? Quer dizer, o livro já me trouxe uma série de frutos, né? Também, faz uns 2 anos, eu fiz uma palestra online, na pandemia, na Universidade Federal da Bahia, sobre o caso do tourinho, ou seja, já deu vários desdobramentos, né? Assim, positivos, né? E proveitosos. Perfeito. Sobre a história do tourinho, você tem alguma consideração final sobre quem foi ele, o que foi esse processo? Foi golpe, não foi golpe? O que você acha sobre essa história? Pois é, eu vou ler a orelha do meu livro, uma parte da orelha do meu livro, né?
que tem a orelha foi feita pelo professor Ronald Raminelli, da Universidade Federal Fluminense, e ele diz o seguinte sobre essa história do tourinho, né? O caso de Pedro do Campo Tourinho é um dos mais intrigantes conflitos políticos no período colonial, pois um donatário enfrentou um motim, né? No comando da capitania, foi acusado de heresia e preso pela Inquisição. Sem dúvida, o episódio pode ser considerado como a primeira fritada nos anais da nossa conturbada vida política, né? O professor Ronald Raminelli colocou isso, né? A primeira fritada da história política do Brasil foi o Pedro do Campo Tourinho. Então, o Pedro do Campo Tourinho, ele era um língua solta, né? E tem esses conflitos todos, ele não se segurava e acabou realmente acontecendo esse conflito político que eu analiso no livro.